Galera, Ramon Dias chegou ao time do Corinthians e já conseguiu a primeira vitória, né? Apesar do Corinthians ainda não ter saído da zona de rebaixamento, mas já deu um ânimo a mais, né, a equipe. E agora tá um passo de sair da zona de rebaixamento, lembrando, né, que o primeiro time fora da zona de rebaixamento é o Vitória, tem 15 pontos, mesmo número de pontos. O Corinthians passa no critério de saldos, né? Então, assim, o Corinthians no próximo jogo já pode projetar sua saída da zona de rebaixamento. Na minha opinião, o Ramon Dias pegou o Corinthians numa situação bem mais tranquila do que o Vasco na temporada passada, então acredito se ele conseguir embalar a equipe, tem tudo para poder fazer um bom trabalho no time do Corinthians, né? O Corinthians conseguindo uma vitória importante e o Romero, né? O Romero mais uma vez marcando um gol decisivo pelo Corinthians, e vamos estar acompanhando aqui a imprensa esportiva falando tudo sobre esse jogo do Corinthians com o Criciúma. Criciúma abriu o placar, mas Corinthians conseguiu virar a partida e conseguiu somar 3 pontinhos e garante aí o Corinthians já na próxima rodada sair da zona de rebaixamento, é caso venha com vitória, galera. Vamos acompanhar a imprensa aqui falando sobre o Corinthians. Trabalho para tentar essa virada de página, né, Duda? É isso, Mari. Abraço para você, para os nossos companheiros e também para o Fã de Esportes. Renovação de ânimo, alívio da pressão, um respiro mesmo aliviado, não só por parte dos jogadores, mas também da torcida, né? Ontem, depois do jogo, os jogadores falaram muito em confiança deste trabalho do início da era Ramon Dias no Corinthians, principalmente o Romero, que estava 16 jogos sem balançar as redes, já havia trabalhado com o Ramon Dias e ontem voltou a marcar e comemorou bastante. Você citou bem, Hugo foi também uma das trocas, ou uma das novidades no Corinthians, né, já que ele foi substituído ali no caso pelo Donelli, né, o técnico Ramon Dias optou pelo Hugo ontem, foi muito bem na sua estreia, assim como o Alex Santana, que também recebeu elogios do treinador após a partida, né, dominou ali o meio-campo ao lado do Garro e também do Ranielli. A torcida do Corinthians mais uma vez dando um bonito show, 43 mil torcedores marcando presença, empurrando o Corinthians nesse momento tão importante e que para os jogadores também foi considerado uma virada de chave, né, porque o Corinthians precisava vencer de fato o Criciúma, e essa virada de fato veio não só em campo com a atitude citada pelo Ramon Dias e essa intensidade, mas também no resultado nesta vitória, que ainda não tira o Corinthians da zona de rebaixamento. O time segue em alerta, mas claro que já dá uma confiança e um gás a mais para o próximo jogo diante do Bahia. Esse fato lamentável citado pelo Valente foi de fato o Kaká após a partida, não quis atender os jornalistas e acabou ofendendo também a imprensa que estava ali presente e também se recusou a tirar foto com um torcedor que estava ali na zona mista também, esperando pelo jogador, né? Vale lembrar que o Kaká vem recebendo muitas críticas nos últimos jogos, principalmente por parte da torcida, e também saiu chateado por isso e depois pediu desculpas. Mas o Corinthians com um ânimo renovado, já pensando nessa próxima partida diante do Bahia, tem uma sequência difícil pela frente, enfrenta Bahia, Atlético e também o Grêmio, ou seja, começa com o pé direito com o Ramon Dias, mas tem muito trabalho pela frente. Como ele mesmo disse, correção de muitos erros que aconteceram, mas o mesmo ímpeto que o Corinthians teve ontem é o que ele quer ver no restante da temporada, Mari. É isso, alguma reação, alguma resposta e, claro, também não dá para imaginar um projeto, né, um processo todo já pronto em um jogo. Os artilheiros do Corinthians no Brasileirão 2024. Isso é interessante, né, Mar? Kaká, 3 gols, que é o artilheiro, o Garro com 2, o Yuri Alberto com 2 e o Wesley 2. Posso falar uma coisa, uma maldade? A gente tá no ar, não esquece disso, vai. Se contar seus contras, hein? Era do campeonato, né? Porque o Kaká, ele acaba virando esse personagem. O Kaká pode me xingar agora, tá liberado, tá? E agora pode. É melhor não. Nesse momento pode. Porque o Kaká, ele acaba sendo um grande personagem do jogo e de alguns outros jogos, mas ontem, porque tinha todo aquele clima na Neoquímica, né, Mari? Sim. A torcida do Corinthians se fazendo presente. Mais de e 42 mil torcedores. O Ramon estreando, sai perdendo. E aí você precisa organizar a casa e fazer as coisas funcionarem. Pois é, resiliência, né? Infelicidade do Kaká no lance ontem. Claro. Assim, absurda, né? Uma tentativa, um chute de fora da área ali, ele tá no meio do caminho, tem ali um leve desvio e a bola entra. Mas, enfim, se paga lá na frente, né? É um jogador muito importante. O Corinthians, ele topou o processo da reformulação. A ideia dele, da virada de temporada, era, inclusive, rejuvenescer a equipe. Se tornou a segunda equipe mais jovem do campeonato. Vai passar por esse processo, uma defesa toda nova. Teve agora, recentemente, o retorno do Fagner. Então, o Corinthians, ele é curioso falar isso, mas ele ainda está se encontrando. Ele está com um treinador novo, ele passa por muitas dificuldades da parte técnica mesmo do jogo, da parte tática. A expectativa de um treinador novo, a defesa ontem
continuou cedendo espaço, continuou bem desajeitada, desarrumada, mas eu acho que individualmente o Corinthians ele tem alguns destaques positivos e eu acho que o Kaká é um deles, principalmente porque passou por esse processo de reformulação a defesa do Corinthians e ele chega já numa barca, passando por todo o processo de erros, muitos erros da diretoria, porque a barca que chega agora, né, de reforços, pode encontrar um Corinthians diferente ou pode ter uma perspectiva de um Corinthians não tão turbulento quanto em que o Kaká se colocou no contexto quando ele chega, mas ali o lance de infelicidade, assim, um jogador importante, que se mostra importante. O Corinthians ele tem esse histórico de ter zagueiros, né, artilheiros, enfim, estava com o Gil recentemente, então para o Kaká é muito importante o momento. E Duda, quando a gente olha também assim, o contexto da partida, né, claro que 3 pontos, independentemente contra quem fosse, o Corinthians precisava dentro de casa. Mas contra o Criciúma ainda era uma situação que, por exemplo, o Criciúma poderia ter aberto 8 pontos para o Corinthians. 8 pontos com dois jogos a menos. Então, assim, e é uma equipe fora da zona. Claro, tem outras ali no processo, mas você começa a ficar muito distante de equipes que estão no meio da tabela, né, Duda? Exatamente, Mari. Era um confronto direto, de fato, né? Os jogadores falavam muito disso. O técnico Ramon Dias falou que o Corinthians precisava vencer e ele sabia do peso também desse jogo e sabia também que o Criciúma não era um adversário fácil, né? O Criciúma não vem facilitando para os seus adversários nesse Campeonato Brasileiro. O próprio jogo mostra isso, apesar da infelicidade ali, do azar do Hugo, daquela bola ter entrado, mas ainda assim o Ramon Dias e o elenco sabiam muito desse peso e também por isso eles falam tanto desta vitória e comemoram tanto, né? Depois do jogo eles falam muito que de fato não tiveram tempo para trabalhar com o Ramon Dias, a gente ainda não conseguiu ver o trabalho do Ramon Dias, né, no Corinthians, é muito recente, mas que o que foi mais importante para vencer essa partida foi também a confiança do Ramon Dias. Ele conversou muito com os jogadores nos últimos dias, tentando elevar o moral mesmo dos atletas para essa partida, porque sabia do peso. Isso aconteceu não só antes do jogo, mas também ali no intervalo, né, quando o Corinthians também estava tentando buscar este resultado. Isso acontece no segundo tempo. Então, o Corinthians também respira mais aliviado, porque era de fato um confronto direto na tabela de classificação e sabe que vai ter adversários difíceis pela frente, tanto quanto o Criciúma no jogo de ontem. E também, né, como o Ramon Dias elogiou, a torcida fazendo parte, já que as 3 vitórias do Corinthians neste Campeonato Brasileiro foram dentro de casa, Mário. O que dá pra gente tirar da atuação do Corinthians, Marra, assim, quando a gente avalia? É mais isso na parte do moral, assim, da confiança, né? Sim. Primeiro que eu não esperava o Bidon sair do time. Eu entendo que ele vai ter que conquistar a confiança do Ramon, e isso é no treinamento, é no dia a dia. Mas eu entendo o Alex Santana ir para o time. É um jogador que oferece força física. Ele é alto, bloqueio, né, Marra? Assim, no campo, você sabe a altura dele, mas quando você vê, ele é mais alto mesmo, né? Ele usa bem isso, né? Contrasta, né? Corpo. Oi? Sim, contrasta, né? De físico. Sai o Bidon. Sim, sim. Mas o Corinthians foi, durante muito tempo, permissivo no meio campo. O Mateuzinho, que foi jogador do América, base do América, ele, no início da partida, ele obriga o Hugo a fazer uma grande defesa, porque ele dá aquela enfiada de bola no meio da defesa, e o Hugo faz a interceptação. E durante o jogo, outras movimentações típicas de que alguém não está encaixando aquele baixinho ali. Alguém tem que fazer alguma coisa para diminuir o espaço dele. E ele foi muito bem no jogo. E, para mim, isso é questão de posicionamento de volante. É óbvio. O tempo vai ajudar, o treinamento. Aqui, isso é um comentário, isso não é nenhuma crítica, porque não deu tempo de acertar. É uma avaliação ali do que você conseguiu sentir, mas que nada é definitivo. Mas né? numa dessas você perde o jogo. Claro. Né? Assim, então, respondendo a sua pergunta, o mais importante foi os 3 pontos. É importantíssimo os 3 pontos nesse momento. Você troca um acerto de posicionamento pelos 3 pontos? Fácil. Troco. Assim, é isso mesmo. Esse momento é um momento de pontuar, de evitar problema. E o Ramon foi muito bem na entrevista coletiva, porque ele fazia questão de mostrar que ele precisa daquele apoio. Do apoio do torcedor. E a gente vem falando aqui, a torcida do Corinthians tem sido exemplo há muito tempo para outras torcidas do Brasil. Dá uma olhada na pontuação do Corinthians na tabela de classificação, dá uma olhada na dificuldade que é para o Corinthians jogar, dá uma olhada nos problemas administrativos e dá uma olhada na arquibancada. Está sempre empurrando o time. Está sempre querendo fazer o time se sentir acolhido, empurrado para frente. É exemplo. Tinha que ser assim em todas as torcidas. Mas... A regra e não a exceção, talvez, nessa conta. Mas ontem o Corinthians, ele
Ele ganha pela torcida, Mari? Ou teve mais coisa dentro de campo? Eu acho que teve, né? Assim, acho não. Tem que pontuar. Assim, os gols, eles não acontecem por acaso. Assim, o Coronado entra e entra muito bem, eleva o nível técnico da equipe, é um jogador acima da média dentro desse elenco do Corinthians. O Garro também. O Romero ontem fez uma partida importante, taticamente, é um jogador muito importante. Por um lado que o Corinthians sofre, aquele lado direito, o Corinthians sofre muitas investidas dos adversários. Então... Teve algo ali nesse jogo. O Ramon, ele destaca também 15, 20 minutos finais. O Corinthians, quando ele depois percebe esse momento da virada de chave. Só que é uma sintonia. A torcida, ela vai acompanhando o time. Ela vai acompanhando o time e o time sente isso. O desempenho fora de casa do Corinthians, ele é completamente diferente. Assim, já é muito difícil em casa com a atual situação da equipe. Fora de casa é mais difícil ainda e é o papel da torcida. Das estreias, chama muita atenção também o Hugo, né, Duda? Não sei se acho que a Duda não me ouviu. Chama muita atenção. Chama, é né? isso. É. Ela está concordando com a gente. Ela não tem nem como não concordar, né? Chama muita atenção mesmo. Agora ela está... Agora acho que ela tá ouvindo. Agora foi, Duda. A gente tava falando de Agora... você. Agora sim. A gente tava falando sobre o Hugo. Concordando, porque de fato, viu, Mari? Foi uma boa estreia, né? Foram 3 defesas difíceis do Hugo e chamou muita atenção e surpreendeu de fato a todos essa mudança de Donelli e Hugo. E aí, de fato, ele correspondeu, né? Quando foi exigido, o Hugo foi muito participativo e mostrou também essa segurança, né? Então, foi elogiado pelo Ramon Dias, não à toa na entrevista coletiva. O Ramon falou sobre o Hugo, sobre o Alex Santana, sobre essas mudanças que ele fez no Corinthians e que foram estreias muito boas e que, né, passando também essa confiança que eu falei para os atletas, ele também demonstrando essa confiança para os recém-chegados, né? Apesar de terem chegado antes do próprio Ramon Dias, mas apesar de tudo isso, ele mostrando também essa confiança para esses jogadores que ontem corresponderam muito bem. E o Hugo, eu acho que é essa ponta importante para o Corinthians para a sequência da temporada, porque é justamente o sistema defensivo do Corinthians que tem sofrido mais. Então, essa mudança também talvez seja um entendimento do Ramon Dias de onde o Corinthians tem pecado mais e que também pode melhorar, e ontem o Hugo já deu mostras que pode corresponder à altura do que o Ramon Dias espera para essa sequência. Porque a gente viu que ele trabalhou, né, Mari? Sim, trabalhou, e acho que é muito legal da gente pontuar também a vibração dele, né? Isso conta demais, porque a gente está falando, assim, de um mercado do Corinthians que ele sai do Donelli, que tem 22 anos, e vai para o Hugo, que tem 25. Então, não é uma discrepância que o Corinthians foi atrás de um goleiro super experiente, que traz toda a bagagem. Mas essa volta do Hugo também para o Brasil, para ele também é uma oportunidade, né? Eu acho que, assim, é um contexto muito ruim para o goleiro chegar nesse momento no Corinthians, né? Não só pela situação da equipe, mas do gol. Ele precisa ali se firmar. E o Donelli, ele vinha fazendo partidas interessantes. Mas é um momento do Corinthians em que o goleiro é muito exposto. Então, assim, pode ser o Hugo, pode ser o Alisson, a bola vai chegar e ele vai ter que corresponder. E ontem ele correspondeu, subiu o nível ali. E a vibração dele foi muito legal também. Vocês estavam conversando também sobre os aspectos táticos do jogo, né? O Marra falava sobre a movimentação do Mateuzinho, sobre a movimentação do Corinthians. Por quê, Mariana? A gente estava até mostrando novamente o lance daquela primeira defesa, né? É incrível como o Corinthians teve desatenção. Porque o Mateuzinho carrega a bola, ele dá o passe pelo meio da defesa e ele ainda sozinho acompanha o rebote do Hugo. Sim, isso tem que ser corrigido. Tem que ser observado. Corrigido como? Talvez com mais um volante? Talvez com mais um volante. E aí? Quem sai? É difícil falar, porque o Wesley, que até foi substituído ontem, né? O Wesley do lado, ainda tem o Coronado no banco, né? Do outro lado, o Romero, que eu acho que nesse momento foi muito importante, porque o Romero tem história no Corinthians, tem bagagem ali, bagagem de vencedor no Corinthians. E ele faz o gol... eu acho que é importante. Tem gente que vai sempre questionar alguma limitação técnica. Eu acho que ele é um jogador tecnicamente que entrega e eu acho que ele é um jogador muito esforçado. E ele entende onde ele está. O tempo inteiro ele entende onde ele está. Ele, se não está funcionando na técnica, ele se joga no chão, se esborracha e vai lá e ajuda o Corinthians. Dos jogadores de frente é quase sempre o mais sacrificado, né? De posicionamento ali, né? E na temporada passada, gols importantíssimos. Sim, é essa mesmo, né? De qual que é, o que você está precisando de mim? Eu vou para lá, vou para cá, vai para a área. Mas é difícil a gente pensar onde entraria um outro volante. Eu acho que... Não estou falando um volante que vai ficar dando bico pro alto. Estou falando do Bidon.
de um outro jogador com presença física, porque até pela característica dos outros, o Garro ajuda, marca, mas não é o cara. E às vezes pode deixá-lo até um pouco mais à vontade para a parte ofensiva, que é o forte do Garro, né? Você dá um pouquinho mais de proteção para o meia, Ele né? não ter tanta preocupação para voltar, né? Para fazer uma sombrinha e tal, mas de repente volta em 4-4-2 com ele e o Yuri Alberto, ele e o Romero, porque o Yuri até ajuda também, né? Mas quem... Galera, isso aí, o Corinthians, né, fazendo algumas mudanças, né, bem interessante as mudanças do Ramon. O Hugo entrou muito bem, surpreendeu o primeiro dia de Hugo. Lembrando que o Hugo também vinha agarrando bem também em Portugal, né? Claro, teve algumas falhas ou outra, mas ele vinha tendo bons momentos também jogando em Portugal. E essa volta do Hugo eu acho muito importante para ele também, para a carreira dele, porque assim, saiu do Flamengo, teve um momento ruim e tal, chegou a virar terceiro goleiro, saiu do Flamengo, agora o cara voltar para a primeira divisão como titular, um gol do time do Corinthians, que é um gigante do futebol brasileiro, isso daí é muito bom, né? Qual o goleiro que não quer se titular no time do Corinthians? Apesar da fase, é muito bom. Essa é a hora do Hugo brilhar, porque a fase está ruim, é a hora dele pegar tudo e fazer o nome dele no Corinthians. Essa é a oportunidade do Hugo Souza. E assim, o Corinthians com o Ramon vai ter outra cara, isso daí vocês podem apostar. Esqueça o time do Antônio Oliveira, agora é o time do Ramon. Ramon Dias vai dar oportunidade a todo mundo, mas o cara tem que conquistar, tem que provar no treinamento e nos jogos também quando entrar. Ele pode ser titular. Não adianta que, meu nome é isso, é aquilo, sou jogador XY. Não é, com Ramon Dias não é assim. Entendeu? O cara vai ter que conquistar a vaga dele, ninguém vai ter vaga aí cativa. Pode ter certeza que não só o Ramon, mas o filho dele também, Emiliano Dias também, trabalha junto com ele também, observa bastante. Eu acho que essa mudança aí foi muito interessante para o Corinthians. Essa vitória já dá um ânimo a mais o Corinthians e também faz o Corinthians virar a chave e entrar mais motivado nos próximos jogos, né? Isso que o Corinthians precisa. E eu acredito, né, que o Corinthians vai sair da zona de rebaixamento já na próxima rodada e o Corinthians tem time para poder brigar por coisas bem melhores do que tem brigado nesse início de temporada, né? Eu acho que o Corinthians não é time para poder brigar contra o rebaixamento. No máximo aí vai ser de meio de tabela para cima. É uma equipe que, se encaixar, eu acredito que pode até brigar pelo G6, G8, né? Que tá difícil. Todo mundo sabe que, hoje o time entrar no G6 tá difícil. A gente vê que agora começou o Campeonato Brasileiro começar de verdade, porque tá muito disputado. Entre o sexto até o primeiro colocado, você vê que a disputa tá muito boa e se o Corinthians quiser brigar por algo, vai ter que dar uma arrancada muito boa no Campeonato Brasileiro. E o Ramon tá chegando devagarzinho, não tem como assim a gente vê tantas mudanças no primeiro jogo, mas eu acredito que ele vai conseguir fazer um bom trabalho no Corinthians, sim. O Corinthians é uma equipe que não tem o melhor elenco do Brasil, não tem, mas é um elenco que pode ser competitivo. Eu acredito que com o Ramon Dias essa equipe vai ser muito competitiva. Deixa nos comentários a opinião de vocês, o que vocês estão achando da chegada do Ramon Dias. Será que ele vai conseguir fazer algo diferente no Corinthians? Deixa nos comentários a opinião de vocês, deixa o seu like, se inscrevam e ative o sininho das notificações também para você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.